Olá, olá! Há quanto tempo? Tantos tempos no plural. Tantos tempos no plural. Muitos tempos. Muitos tempos, mais que 1000 tempos. Ora bem, então, o que é que estamos aqui a fazer? Como é que se lembra, como é que se chama este podcast? Grilos. Ah, sim. Yeah. Podcast da menina. Ora bem, estamos de volta, não sabemos por quanto tempo. 15 minutos para nem aí. Sabemos qual é que vai ser a regularidade. Pois. Mas prometemos acreditar naquilo que outrora foi um sonho. Oh Deus, sim. E pronto. E então hoje vamos falar sobre um filme longo que se chama Blonde. Sim. Que significa o quê, Pedro? Tu és o inglês para português, a tradução. Sim, sim. Filme longo da caca. Ah, pronto. E mesmo o título será? É esse, é a tradução. Que a letra é Blonde. Loira. Ora bem, que é o que todos às vezes somos um bocadinho. Para ver este filme tivemos que ser um bocado. Pronto. E então? Então o quê? O que é que te apraz dizer sobre este filme? Ora, primeiro vou dizer que no momento em que estamos a gravar isto, não é? Ele está em primeiro do IMDb, mas nem por isso tem um bom rating. Ninguém sabe como é que ele está em primeiro. Eu não sei. Tu sabes? Sei. É então. Procuras, não é? Primeiro. Espera. Já sei porquê. Entra a Ana de Armas. Não, eu não acho que seja por isso. Acho que é por causa do hype da tal cena aos 15 minutos que toda a gente não consegue ver e para de ver o filme e não sei o quê. Calma. Pronto. Calma. Ok, vou ter calma. Vamos começar por ordem. Vamos por ordem, nas tuas notas. Bora. Pronto. Ora, eu primeiro tenho a dizer uma coisa boa. Acho que é a primeira e única coisa boa que eu tenho a dizer. Eu, por acaso, não sei se tenho alguma. Boa? Não sei, acho que... Mas pronto, começa tu, senão depois eu vou tirar-te o teu protagonismo e... coisa. Anda, 1, 2, 3. Grilos. Tenho a dizer que a Ana de Armas realmente ficou muito parecida no filme com a Marilyn. Acho que não está mal. Não está. E pronto. Está loira como ela? Não, eu acho que ficou parecida. Não, ela está muito parecida. Eu só acho que a outra era um bocadinho mais loura para o branco. Talvez. Não sei. Mas gosto mais do tom desta, honestamente. Isso são coisas de mulher, eu não vou entrar por aí. Esta caracterização, ou seja, estar tão parecida, fez-me lembrar o filme do Steve Jobs com o Ashton Kutcher. Houve 1000 filmes do Steve Jobs que serem todos no mesmo ano para aí. Mas o filme do Ashton Kutcher a representar o Steve Jobs em novo. Kutcher, pensou dizer ketchup rápido. Kutcher, não sei bem se diz. Sim. Quando se vê fotos dos dois, ele caracterizado, não é? E o outro novo, é igual. E aqui é um bocado a mesma coisa. Não é tanto, não é 100%, o outro era 100%. Eu acho que ele era mesmo o Steve Jobs em novo. Sim. Mas fez-me lembrar isso. Eu acho que, pronto, temos que dar desde já os parabéns à parte da... Caracterização? Exatamente, não é? Sim. Uma palma? Uma. Eu não posso, é só a tua, é só uma. Pronto, exato, senão já seriam 2. Sim, partilhada, mas 2. Sim. Pronto. Depois, eu tenho um grande problema com este filme, logo de início tenho um grande problema com o filme. Logo de início. Pois isto são tipo continua. 5 minutos de filme e já disseram mais ou menos, pelas minhas contas, 824 vezes Norma Jean. Yeah. Ok, eu já percebi que o nome dela é Norma Jean é assim, isso aí é tipo o nome, é o primeiro e o segundo ou é o primeiro e o apelido? Eu acho que Norma Jean é tipo, eu agora ia dizer o meu próprio nome. Não vou dizer, o meu nome é secreto. É tipo João Pedro. Exato, pronto. Pois é tipo aqueles dois nomes que não sempre colados. É o primeiro e o segundo nome. Sim, pronto. Acho eu. Eu também acho que sim, porque era um bocado estranho a tua mãe chamar-te Pedro Tomás. Obrigado por dizeres o meu nome. Quando eu disse não ia dizer. Sim, mas Pedro Tomás já a gente está escrito. Pois está, então, não sei onde, mas assim. O segundo é que ninguém sabe e vai ficar no segredo dos deuses. Pois. O segundo, o terceiro, o quarto. Pronto. Tenho um bocadinho mais, tenho 6, 7. Zip it. Se contarmos com o pequenito que está lá no meio. Zip it.
Pronto, e tenho esse stress. Eles dizem muitas vezes Norma Jean. Eu acho que para a audiência, ao público, saber que ela se chamava Norma Jean real, não é? Era só preciso dizer 2, 3 vezes. Não era preciso dizer 824, como eu contei. Eu acho que era para... Eu não contei. Acho que era para mostrar a relação fria que ela tinha com a mãe, aquela coisa assim um bocado estranha. Porque ela, pronto, também não era a 100%, não é? Mas porquê é que disse 820 vezes Norma Jean? Porque assim, se calhar a miúda também tinha dificuldade em decorar o seu nome, se calhar não ouvia bem, se calhar se calhar havia muitas normas ali. Sim, vejo. E portanto a mãe dizia, o segundo, que é para ela ter a certeza que era ela. Sim. Como há muitas Joanas, como há muitas Marias, qualquer coisa, Joana qualquer coisa, Inês qualquer coisa. Sim. Pronto. Se calhar ali haviam muitas normas. Pois, normas, sim. É normas que ela chama, não é? Norma. Havia muitas normas, sim. Sim, tipo, naquela casa havia muitas normas. Muitas normas. Que era não sujar nada. Exatamente. Muito estranho. Sweet Jesus. Tantas vezes o nome dela. Estou farto de Norma Jean. E ainda agora começou. Agora. Era um bom nome de marca de calças. Pronto. E então a tal cena... a tal cena dos... Não sei que se fala aos 10, 15 minutos que muita gente para de ver o filme... Foi rufar o tambor? Não sei. Não vi nada de extraordinário. A única coisa que eu tenho apontado aqui foi ver as mamas da mãe da Norma Jean. Isso deixou em mim um profundo pesar. Pronto. Era escusado, elas já não estão no sítio que deviam estar originalmente e então isso faz com que seja... Eu não acho nada correto o que estás a dizer. Vê-se bem que aquela senhora era uma senhora que não teve certamente acesso a sutiãs, a apoios que sustentassem as suas... ditas cujas. Sim, e portanto o músculo acabou por partir. Ela corria muito. Sim. Já para se treinar para a Norma. Para a Norma. Exato. Sim. E portanto aquilo acabou por partir e descair um bocadinho, se calhar mais cedo do que era suposto. Sim. Mas de qualquer das maneiras é uma coisa normal da vida, tudo nesta vida tende a cair. Certo, está bem. É assim. Ok. Não acho que tenha sido essa a cena chocante dos 15 minutos. Não faço ideia. Mas talvez tenha sido a parte em que a respectiva mãe tenta afogar a respectiva filha. Ou até pode ter sido a parte em que ela vai doida a correr para o fogo de carro, a correr de carro. Não sei. Mas não é nada assim muito dramático. Nada, zero. Ou a parte em que ela, tola, está a bater na filha enquanto está a vir do fogo. Sim, mas isso também não é explícito o suficiente para ser uma cena, como é que eu ia dizer, disturbing, não é uma cena tipo... Não, lá para a frente houve cenas tipo... muito mais disturbing para mim. Sim, quer dizer... Mas pronto. Ok. Está tudo bem. Tudo bem. Se vocês não conseguem ver passados 10, 15 minutos, vocês são maricas. Eu acho que ninguém consegue ver passado 10, 15 minutos porque simplesmente as pessoas dizem, mas que filme é este? Mas o que é isto? Não, assim, há uma coisa que passado 10, 15 minutos de filme a gente nota e é gravíssimo, que é o filme tanto está a preto e branco como a cores. É para te manter acordado. Como a cores. A preto e branco e a cores. E não é flashbacks nem coisas do género, é simplesmente numa cena, ela entra numa sala, está a preto e branco e depois começa a falar dentro da mesma sala e está a cores. Apeteceu-me. Porquê? Ninguém sabe. Se calhar acabou o rolo das cores. Sou produtora, apeteceu-lhe. Yeah. Eles estavam a editar aquilo, estou a imaginar os gajos todos a editar, 500 gajos a editar numa sala. Olha lá, isto é para ficar preto e branco ou cores? Não sei. E então cada um tomou a sua decisão, no final junta-se, siga, está feito, está entregue. Foi Vamos isso. embora, siga para bingo. É isso. Não, mas pronto, 10, 15 minutos, não sei. Eu acho que isso aí se calhar foi só um boato que se começou a espalhar só para as pessoas irem ver um filme, porque na minha opinião, tu quando começas a ver o filme, quer dizer, se calhar não são nos 10, 15 minutos primeiros, mas lá mais para a frente vês que aquilo, pronto, é um bocadinho estranho, não se percebe assim, pronto, não é muito, como é que se diz, explícito, Sim. coeso. E então a pessoa se calhar acaba por perder um bocadinho de interesse, se calhar levanta-se e vai fazer outra coisa qualquer e pronto, não é? Sim. Enquanto está a dar o filme no fundo. Sim.
Pronto. Pois. Se calhar foi só aquela coisa que puxa as pessoas a verem o filme e ficarem ali a ver. Não. Será que a pessoa se enganou e não é aos 10, é aos 20? Se não é aos 20, é aos 40? Honestamente, não percebi e deve haver uma razão qualquer brutal, mas eu não sei qual é. Também não. Portanto, está bem. É assim. Depois tenho aqui também que a Norma Jean, porque dissemos o nome 200 vezes no filme, nós também vamos dizer o nome Norma Jean Ora bem. 700 vezes. Portanto, a Norma Jean foi fazer o casting para um papel de Nell, lembras-te? Sim. Eu ia dizer, nós vimos o filme há bocado, mas o filme são 3 horas, portanto já foi ontem. Sim, já foi há uma semana. Yeah. E estamos a ver a cena toda durante não sei quanto tempo, tipo boeda seca. Yes. Pronto. E, ou seja, eu acho que este filme é tão grande, super desnecessário. A história deste filme contava-se em 35 minutos. Pronto, exato, talvez. Eu acho que eles podiam falar um bocadinho mais rápido e as coisas podiam acontecer um bocadinho mais rápido. É verdade. Não, nem é isso, eu acho tipo, ok, nós como audiência, não é? Sim. Temos que saber que ela foi fazer-me um casting. Ok, tudo bem. Epá, mostrar um bocadinho do casting, ok, mas aquilo não é importante para a história. Porquê é que nós estamos ali 45 minutos a ver o rei do casting? Porque supostamente é para mostrar como foi todo o processo, não é? Todo o processo. Todo. Basicamente eles todo. Eles é só a palavra... não mostram a parte da ida ao WC porque, quer dizer, não ia dizer porque tem que manter alguma privacidade, porque na realidade depois vai-se perceber que não tem que manter nada ali. Mas é porque se calhar cheirava mal as casas de banho na altura. Sim, e passava no filme. E depois, ainda por cima, nessa cena, há outra coisa estúpida nas horas, que é, pelo menos, nós concordamos, acho eu, nós falamos sobre isso, que ela faz uma ótima prestação no casting, não é? Sim. E eles todos no final dizem, não, tu não prestas, tu pois. Não. Pronto, ok, tudo bem. Foi muito exigente. Está tudo maluco, não percebi. São pessoas muito exigentes. E acabaram por contratá-la, se não estou a erro, porque depois um dos diretores de casting foi até à porta e disse, que rabo jeitoso. Foi, basicamente. Mas só por isso mas isso é assim, isso é a vida real. Também não vamos exagerar. Portanto, pronto. Pois, mas seguindo em frente, não é? Ora bem. Sabes qual é a minha próxima nota outra vez? Qual é? Adivinha? Não sei. Cor, black and white, cor, certo. black and white. É que era uma cena que estava sempre a notar e não faz a mínima lógica porque... Apetites. Normalmente tu tens filmes ou todos a preto e branco. Sim. Todos a cores. Ou tens a cores e flashbacks a preto e branco. É verdade. Para se lembrar que foi no passado, não sei o quê. Epá, mas saltar sem razão aparente é bué estranho. Ou nós não percebemos a razão. Então, mas, somos nós. Assim, eu não quero estar aqui a dizer que somos os maiores, mas nós até percebemos de filmes, até percebemos de cinema minimamente. Já vimos uma porrada de filmes. Sim, como toda a gente. Eu não estou a dizer isso, mas sei lá, uma pessoa que tenha visto este filme foi a primeira coisa que viu. Sim. Primeiro, tenho pena. Sim, segundo, que traumatizado. Pronto, eu estou a dizer, já temos alguns filmes vistos na nossa carreira para perceber que as coisas é preciso ter alguma noção, ou pelo menos subentendida. Ali certo. é tipo, eu acho que foi mesmo, estava na edição, sim, põe-me Black and White. Meros apetites. É assim a vida. Apeteceu, olha, vou fazer. Enfim. Quem pode. Depois há outra coisa que me chateia. E começa, e eu estás-te a rir. Há uma coisa que me chateia, que é a cena de sexo a 3, a primeira, e acho que é a única, mas quando eles começam a relação dos 3, sim, aquela relação muito interessante, eles fazem logo uma cena de sexo, dá para ver sim. cenas, sim. E está toda desfocada a cena, sim. Pronto, a partir daí o filme começa a ter bué de cenas desfocadas, mas normalmente é quando ela vai à rua. Isso é só estúpido ou está-me a falhar alguma coisa que eu não estou a perceber? Qual é a lógica? Obrigado pela resposta. Eu sei lá, man. Não sei, tipo, se calhar é para ninguém perceber onde é que ela vivia. Não, é assim, às vezes tu fazes, por exemplo, imagina, existe a cena que é o Dutch Angles, que é quando tu começas a filmar e começa a ficar torto. Certo. Pronto, que é para as pessoas... Eu sei muita técnica das cenas, man.
Estou aqui a mostrar aquilo que eu sei. Não é isso, não é? Estou-me a tentar justificar. Sim. Que é para mostrar que a história tipo, está meio... não vai no caminho certo. Certo, Pronto. ok. Ou a câmera faz um 360, tipo sobre o eixo, para mostrar que a coisa está mal parada. Ou, sei lá, há várias cenas. Qual é a lógica... Eu devo ser muito estúpido. Qual é a lógica dela? Sempre que vai à rua, está desfocada à rua. Pronto. E foi a seguir à cena de Sexo de 3. É assim, eu, como sou um profissional, não é? Okay. Não te rias? Não? Não, já está. Eu diria assim, não, aquilo começou-lhe a estragar ali a cabeça e ela começou a ficar meio malucada. Mas não faz sentido nenhum, porque ela até gosta daquela cena e ela a partir daí começou a andar muito rápido e os gajos da câmara não conseguiam acompanhar o passo. E pronto, fica desfocado. Eu só sei eu vou pedir um refund porque não estou para estar a ver filmes desfocados. Portanto... Pois. Não é? Claro. Tu pagas, é para ver. Não é para... poderia estar ali uma cena. Dás à tua imaginação. Para isso li o livro. Está ali? Para isso li o livro. Não, tens que ver o filme e ainda assim eles estimulam a tua imaginação mesmo no filme. É fantástico. Quem é que pediu assim tanta coisa? Ninguém pediu tanta coisa, mas eles dão. São bondosos, não é? Tu és uma tretas. Mas não, pronto, está justificado. Eles querem simplesmente que tu estimules a tua criatividade. Certo. Pronto. Ok. Vês ali um esquilo? Tu viste um esquilo, eu não. Eu vi um porco. Porquê? Porque estava desfocado, ninguém sabe bem o que é que numa cena de Sexo a 3 eu acho que vimos os dois um porco. Ai, por acaso eu vi um esquilo. Eu acho que sim. Um esquilozito. Ou pelo menos umas salsichas de detalhe a gente viu. Coitadito. Por acaso não aparecem salsichas não é de assim tão... Não é explícito nisso, mas é explícito no que se está a passar. Pronto. E depois eu tenho outro problema com este filme, que é, eu nunca sei quem é ninguém. Aparecia uma pessoa qualquer, de repente estava na vida dela e nós ficávamos tipo, olha, mas quem é este carago? Mas de onde é que este apareceu? Partilho do mesmo sentimento. Partilho, sim senhor. Pronto. Foi algo assim que... E eu disse, mas quem é este? É verdade. Quem é ele? Porquê? Porque é que ele está ali? É verdade. Ninguém sabe. Do nada, pumba. Olha, toma lá um gajo novo. Toma lá, estás casada com não sei quem. É o Daddy. Mas eram todos. De todos os... Quem era o atleta? Não sei o nome. É aquele, por acaso gosto muito desse ator. Ele fez uma série que se chamava Love, acho eu, e era muito fixe. Está bem? E como é que era o nome? Love ou Cupido, já não sei. Não interessa. Como é que era o nome da personagem? Não do ator. Não sei. Pois? Depois também apareceu o pianista. Sim. O pianista. Sim, mas por acaso também não parecia era... estar um bocadinho mais velho naquele papel. Sim, o pianista já foi há alguns anos. Boa. Eu não sei, eu nunca vi o filme. É uma tristeza. Ainda por cima já sonhei com ele. Come on! É verdade, vá, continuemos. Oh, caraças! Mas pronto, era uma cena que me chateia imenso. Nós ouvimos o nome Norma Jean mais de 1000 vezes neste filme. Eu espero que alguém conte isto porque eu já estou a exagerar. 1000 vezes neste filme. Mas depois os outros atores todos nem sequer és mencionado. Querias ter nome? Não, és o marido número 2 e vais com sorte. É assim? Cada um classifica como quer. What the fuck? Não faz sentido. Está bem, pronto. Não há nada que possamos fazer agora. Queres dizer, dar um nome a eles agora? Não, agora quero um refund, quero o meu dinheiro de volta. Mas podemos dar-lhes um nome. Netflix, dinheiro de volta. Quê? Não sei se queres dar um nome para daqui para a frente chamares pelo nome. A quem? Podemos publicar aí algum lado. Não, tens o Daddy 1. Pois tens. Não, os primeiros Daddy são 2. Sim, esses são 2. E depois tens o outro Daddy que é um atleta. Que é o tal, que é assim moranaço. E depois tens outro Daddy que é aquele que acho que é um realizador. Que é o pianista. Sim. E depois ainda tens outro Daddy que é o que faz Suck on the Monkey. Que essa aí é a pior cena de sempre. Essa sim devia de ser a cena dos 15 minutos. Essa já é... Não, não parava de ver o filme por aquilo, mas pelo amor da santa. Eu a ver aquilo, tipo aquilo que se calhar que os homens veem. O ângulo. Ai, Jesus Senhor. Pronto. Não, mas espera aí. Sim. Temos a técnica de preto e branco, cor. Preto e branco, cor. Mas calma, nós temos outra técnica maravilhosa. Calma. Sim, já temos sei. Temos a técnica do desfocado e temos a técnica de... Mudança de... Não sei como é que se diz. Rácio. Isso.
Passamos de 16:9 para 4:3, para 16:9, para 21:9, para... Epá, mas o que é isto? É uma dinâmica, é o que se chama dinâmica cinematográfica. Não é isso. É assim, o filme segue uma timeline. Eu percebia se no início do filme fosse tudo a 4:3, não é? Para a gente imaginar os filmes antigos. Ora, ok. Sim. Pronto. Depois passou a 16:9. Se bem que ela nunca viveu na altura do 16:9. Mas pronto, imagina, era para mostrar uma evolução no tempo, estás a ver? Uhum. Pronto. Mas ali não. Tu tens uma cena que é a 21:9 e a mesma cena noutro ângulo é 4:3. Nota-se logo a diferença. Uma das cenas mais estúpidas é a cena que eles estão, ela ainda está com os dois marmanjos, e estão os três a olhar para o céu e estão a ver estrelas. Eles estão deitados a 4:3, isto soa estranho, eles estão deitados a 4:3 e as estrelas são a 21:9. Pronto. E agora quem ouviu isto vai ver o filme e vai notar e nunca mais vai conseguir anunciar esta parte. Pronto. Suck it. É a vida. É bem feita. Não, supostamente quem tiver para ver o filme não está a ouvir isto, digo eu. Eu espero que estejam. Spoiler. Que é porque sempre podíamos evitar 3 horas gastas na vida das pessoas. Ai, realmente. Tempo jamais recuperado. Ora bem, este filme depois tem outra coisa. Há aquele realizador muito conhecido português que era conhecido por fazer os filmes lentos como pênis, certo? Não sei. Não sabes? Não. Era conhecido por fazer os filmes mesmo, demorava tudo bué a acontecer. Tudo. Sim. Este filme é exatamente a mesma coisa. Deve ter sido feito pelo mesmo gajo. Não foi, mas tudo... Ou seja, nós há bocado comentámos a cena em particular do casting. Sim. Tu tens 20 minutos de uma cena que podia ser 30 segundos e tu ficavas com a mesma cena, com a mesma informação. Certo. Tudo demora 1000 anos a acontecer. Tu, quando sabes que ela está grávida pela primeira vez, vês 37 vezes o bebê dentro da barriga. Pronto. E eu contei. Não contei. E isso é uma das partes. É uma das vezes que ela fica grávida. Pronto, exatamente. Mas depois também há outras cenas icónicas, não é? Sim. Que acontecem e repete. E a que mais ficou foi exatamente a da saia. A da saia, exatamente. Sim. Ok, eu percebo que essa cena, essa fotografia, mais a fotografia do que propriamente outra coisa qualquer, é bastante reconhecida a nível mundial. Agora, por amor da santa, quer-se dizer, eles fizeram um repeat. Eu até pensei que o filme estava estragado. Eles fizeram um repeat para aí 20 vezes a mesma coisa. Foi impressionante. É verdade. Impressionante. Eu estava lá e eu vi tudo. Não se percebe. Eu tenho aqui nas minhas notas, eu estive a contar, obviamente, e tenho a cena da grelha, 2 pontos, outra vez de volta ao black and white, porque estava a cores antes, e não interessa, e 527 replays. Sim, foram muitos. Não percebo. Voltava atrás, tal, voltava atrás, tal, voltava atrás, tal. Não, mas nessa aí foi mesmo muito exagerado. Foi muito Ninguém exagerado. Percebe. Não percebo. Pronto. Eu acho que é para ter um runtime de 3 horas e eles dizerem, olha, fizemos um filme de 3 horas. Eu acho que é por ser a cena mais coisa dela, não é? Aquela cena... Mas é preciso aquilo tudo. Já percebemos? Pois, é que assim tenho certeza que tu percebeste. 527 vezes. Na dúvida da primeira, espera aí, tens mais 526 para tirar as dúvidas. Ora bem. Será que aconteceu? Mais 525. Ora bem. Está bem. E a partir daí, honestamente, o filme foi para mim o que os ingleses chamam um bore fest, ou seja, um festival de seca. Portanto, as minhas notas é still going, Jesus Christ. Já estava só a rezar para que me tirassem dali. Porque pronto, as pessoas pensam, ver um filme é porreiro. Desenganem-se, não é? Há filmes que uma pessoa sente-se obrigada. Eu peguei nas minhas coisas e fui fazer outra coisa. É verdade. E pronto, e quem se lixa é o mexilhão. Ou seja, eu não fui fazer outra coisa, eu estava presente em espírito. Pronto, estava a ouvir. Pois estava a passar. Estava a ouvir que eu insultei e ela bateu. Estava noutra divisão, mas... Eu pensei que devias dizer noutra dimensão. Outra divisão, mas estava a ouvir. Claro que sim. Isto é assim.
Até As mulheres são porque multifacetadas. eu fiz questão de que tu ouvisses, não é? Porque isto não é como tu queres, é como a coisa é. Sim, porque também não é como tu queres. Não, e depois é assim, as minhas notas agora são um bocado todas a bater no mesmo, mas é o grande erro deste filme para mim, que é, tu tens tanta coisa a acontecer, tanta coisa, não é tanta coisa, tu tens tanto tempo de coisas a acontecer, porque não acontece assim tanta coisa, para nenhum payoff. Ou seja, o que é que acontece no fim? Normalmente numa história tu tens a introdução, tens o plot, a parte do meio, a parte em que acontecem cenas, e depois tens o payoff no fim, não é? Tipo, os salvadores conseguem salvar a pátria. O principal morre. O Indiana Jones foi buscar o cálice. Whatever. Estás a perceber? Sim. Aqui, qual é o payoff? Eu não sei, porque como eu disse, eu não estava lá. Mas mesmo que tivesses, era a mesma coisa. Pronto. Claro, eu acho que o filme não iria mudar se eu lá estivesse. Não, eu não vejo payoff nesta história. Quer dizer, nós gastamos o tempo todo e depois no final é morreu. Yeah. Como vai acontecer a todos nós. É? Ela acaba por morrer. Eu sei lá. Eu não percebi. O filme é bué de abstrato, man. Vê-se umas nuvens, vê-se a cara do pai e eu assumo que ela morreu, porque ela não conhece o pai. Eu acho que me lembro disso. Eu acho que eu estava a espreitar pelo canto do olho nessa altura. Ela nunca conheceu o pai. O pai mandou-lhe aquela carta a dizer que ia visitar um dia. Estava sempre a mandar cartas. Olha, eu nem digo nada. Porque eu não gosto quando as pessoas dizem que fazem, prometem e mas depois nunca acontece. Pronto. E nunca lá apareceu. Naturalmente. Portanto, ela só pode ter morrido para ver o pai. Fez ela o trabalho. Pronto. Só assim, e se calhar o pai nem estava. Aliás, o pai não estava morto, não é? Foi lá. Se calhar estava a receber cartas dele. Não, ela recebeu uma. Não. Uma. Foram 3. Uma. Ela estava sempre a ler a minha carta. Ai, que. Mas porquê que ela anda sempre a ler uma carta? Baralhou-me. É que só pode. As cartas eram sempre iguais. Eram? Olha que eu acho que não. Olha, não vou discutir contigo porque este filme é só seca. Não, mas é assim, eu tenho quase certeza que eram 3 cartas diferentes. Portanto, o pai estava... Porque eu até me lembro numa da última que a despedida era diferente. Por isso é que eu julgo que eram cartas diferentes. Não era, não senhor? Pronto, não era não senhor. Discordamos nesta parte. Pronto, discordamos sim senhor, e ainda bem, porque este filme é uma seca. Se não formos nós a discordar não acontece nada. É verdade. E depois, eu estou aqui já no final do filme. Atenção, não sei se queres comentar mais alguma coisa no entretanto. Está a pensar? Não. Acho que não. Acho que é só too much boobies da Ana. Isso era o meu próximo comentário. Então, eu não sabia. Pronto, eu acho que este filme não se devia chamar Blonde. Acho que é o título errado. Até porque isso não interessa nada para a história. Absolutamente nada. É só a cor do cabelo. Mas tipo, acho que pergunta-lhe uma vez: estás tão loira? Ok. Durante 3 horas fala uma vez. É a mesma coisa de dizer: estás com tosse. O filme chamava-se Tosse. Não, porque a maioria das moças eram morenas. Tudo bem, eu só estou a dizer que tipo, ok, devia-se chamar Anna's Boobies. Ou então Boobies de Armas. Boa. Yeah. Boa. E agora numa nota muito séria, e não estou a brincar, é mesmo séria, este filme é um bocadinho soft porn a mais. Eu acho também um bocado estranho. É muito estranho. É assim, eu não sou púdico nem coisa que se pareça, mas carregarem um filme de cenas de boobs só por ter boobs, ou seja, uma coisa é estava a sair do chuveiro naquela cena e pronto, filmámos sem querer, entre aspas. Outra coisa é está a dormir, boobs. Outra coisa é não sei o quê, boobs. Está a tomar café, boobs. Vai ao carteiro, boobs. Pronto, isso. Tosse, boobs. Quer dizer, não faz sentido, é por tudo e por nada, boobs. Eu acho que alguém tinha um fetiche ou com a Ana de Armas ou com a Marilyn Monroe ou com ambas e lembrou-se, eu não posso fazer um filme porno com isto, mas posso fazer um filme estilo Hollywood para a Netflix e pôr boobs em tudo quanto é coisa. Portanto, é isso que eu vou fazer. Tens história? Não interessa, mete boobs. Pronto. Tens 244 cenas de boobs. Pronto. Contadas por mim também. Mas ficaste a conhecer o que está por trás dos decotes da Ana de Armas?
Fiquei a conhecer logo a seguir à primeira. Não era preciso as outras 243. Mas era para veres bem. Se não tivessem havido tantas cenas, eu, por exemplo, não tinha reparado que, não sei se diga, eu acho que os nipples dela são um bocadinho esquisitos. Pronto. Obrigado pelo comentário. Passando aqui ao próximo tempo. Não, mas eu não sei, ela já foi mãe. Sei lá. Que idade tem ela? 20. Procurei nas tuas cenas. 20 e... Não sei. Não te sei dizer isso. Eu acho bastante bonita. Eu acho que já de outra vez no outro podcast também tínhamos comentado qualquer coisa sobre isso. Olha, é de 88. Portanto, então tem a minha idade. Fantástico. Tem a tua idade. Yeah. Podíamos ser besties, mas não somos. Podiam ser besties. Mas uma de vocês tem as mamas bem maior que a outra. Olha, eu nem sei o que é ia dizer. Pronto. Não, mas pronto, só achei... Também achei exagerado, deu para reparar em vários pormenores e pronto. E quem gosta, gosta, quem não gosta... Não é isso. O filme está caracterizado como biografia, o que não é. É ficcional, portanto não é uma biografia. Pronto, apesar de ter ali elementos que podem bater certo com a realidade, é ficcional, portanto não venham com biografias, coisa nenhuma. Drama e romance. Romance não é, porque isto é tudo gente doida, e drama, ok, comprei. Agora, drama sim. Drama, comprei. Pronto. Agora, isto é claramente um filme soft porn. Não temos aqui ilusões que... Não é assim, para ser um filme pornográfico, o que é preciso? Não ter história absolutamente nenhuma. Sim, mas e ver-se atos sexuais explícitos. Pronto, mas... Espera. Não temos história, mas temos atos sexuais explícitos. Soft porn, não temos história... Os atos sexuais estão implícitos, não estão explícitos. E vê-se ali boobies. Diz-me se esta caracterização não encaixa exatamente neste filme. Não temos história, temos 500 vezes par de boobies. Já posso falar. E temos um sexo, duas cenas de sexo bastante, não vou dizer explícitas porque também não é, mas explicativas. Temos ela com os dois gajos e ela a fazer um serviço ao Sr. Presidente. Pronto. E depois também outra cena muito estranha é que eles eram sempre todos mais velhos, nada contra, não é? Mas já se foi assim. Aliás, quando o gajo, o que estava a entrevistar, lhe perguntou como é que ela tinha iniciado a carreira. Outra cena de sexo boa. Pronto. Isso aí, ai que nojo. Olha, isso aí devia ter sido a cena dos 15 minutos. Quer dizer, não me ia deixar fazer de ver o filme, mas... Não, até porque essa não foi muito explícita. Não foi. Não. Desculpa, ela está lá e entra, vai se reunir com velhadas e depois vês os movimentos. Sim, vês os movimentos. Vês a cara dela de pain ali nos olhos. Certo, mas vês as reações, não vês acontecer nada. Não, mas isso não vês em lado nenhum. Vês no Presidente... No Presidente? Sim, quando ela está a fazer o serviço, não vês não vês nada dele, vês só ela. Mas vês a ação, não vês aquilo de longe, não vês aquilo desfocado. Vês exatamente aquilo que vias na outra. Não é verdade. Vês a cabeça dela, simplesmente ali. Sim, mas a cabeça está ativa. Pronto, e na outra também se mexia com os coisas. Não vamos aqui, coisa, né? Mas é isso. Não, olha, essa cena aí dela lá a fazer, pronto. Vamos imaginar uma porcaria qualquer, porque realmente, Ana, não gostei. Mas quem pensou nisso para ti, pronto, já sabia para aquilo que ia. E tu também, né? Ora, quer dizer, devia estar no guião, não é? Sim. Pronto, mas é assim. Pronto, tá? Sim. Então vá, classificando. Pronto, eu queria só aqui dizer então diz, umas coisas. Ora bem, trivia, como eu gosto de sempre de dar um dado de trivia ao outro, não é? É verdade, sim. Este filme Sucked, pronto, foi a minha trivia. Não, tenho aqui algumas tags, digamos assim, do filme, que eu acho piada, por isso é que eu os vou mencionar. Female Rear Nudity, ou seja, nudez traseira. Sim. Female Nudity, nudez né, feminina. Marilyn Monroe Character, ok. Oral Sex, bate certo. E Bare Breasts, pois, também bate certo. Certo. São estas as tags mais usadas no filme. Ok. Faz sentido? Faz sentido, sim. Faz sentido. Faz. Eu acho que estou na ordem errada, mas acho que faz sentido. Sim. Porque por acaso não se vê muito rabinho. Não, mas aí está a dizer alguma coisa sobre... Female Rear Nudity.
Portanto, não há assim tanto rabinho, há muito mais oral sex. E pronto, é isso que eu tenho a dizer. No Rotten Tomatoes estamos com 43% de tomatómetros, ou seja, os reviews, e a audience score adorou com 32%. Portanto, é assim. Agora, eu por mim, tenho a dizer, acho que a Ana de Armas esteve muito bem, não é? Acho que como atriz esteve muito bem. O papel é que era uma real caca. E ok, eu percebo que ela tenha escolhido porque ia interpretar a Marilyn Monroe, não é? Aquele nome icónico do cinema, mas a história era dog shit e portanto não sei se foi bem jogado, se não. Agora uma coisa é certa, está em primeiro do IMDb nesta altura, portanto se calhar até foi bem jogado, apesar do filme ter uma caca. Sim. Ok. Pronto. Qual é que é a tua avaliação? Era de 0 a 10. Acho que sim. Acho que era isso. É difícil. A minha avaliação para este filme não vai ser muito simpática. Vai ser e é porque está um filme feito. 1. Ok. Porque não vale a pena gastar 2 horas e tal da vossa vida a ver isto. Não, tem piada. E quem for tarado em boobs também os consegue encontrar na net, portanto... Pronto, está bem. E a tua? Eu dou tipo um 3. Porque é redondinho com mais boobies. Faz assim, um 3 deitado. Exatamente. Tuca. Só porque há tantas. Claro, não ia dar um 8, não é? Porque, quer dizer... Não. O 8 não era um batia rabo. certo. Não, um 3, sim. Um 3, ok. Tudo bem. Pronto. Não tens nenhuma pergunta para mim? Eu estava aqui a pensar, porque, enfim, não é? Não sei bem o que perguntar, honestamente. Deixa-me ver. Estamos a pensar. Ninguém fugiu. Não. Isto depois tu cortas. Vamos ver, vou ver. Não, mas eu acho que desta vez não vou ter nenhuma pergunta para te fazer. Não? Não pensei nisso, sabes? Pronto, ainda bem. Eu tenho uma pergunta para ti. Ou então pode ser que eu depois te faça de volta. Não vou-te dizer mesmo. Posso? Pronto, está bem. Diz lá. Olha, o IMDb acabou de me perguntar que rating é que eu dava à Blonde e eu vou pôr uma estrela. Rate. Pronto. Tá feito. Tu, Olha. se fosses a diretora deste filme, era a preto e branco ou a cores? A 16:9 ou a 4:3? Ou a 21:9? Ou a preto e branco ou a cores? Olha, eu acho que deixava tudo a cores. Sim. Pronto. Lá está, tipo, por exemplo, agora estamos aqui a olhar para uma foto do momento em que eles estão os dois sentados. O Sim. preto e branco às vezes também pode dar o romance à Sim. situação. Pronto, mas não, acho que não foi o caso ali naquelas cenas, mas não interessa. Portanto, se eu fosse quem mandasse nisso tudo, eu fazia o filme a cores e mantinha a parte da... Eu não sei as proporções. Mas 4:3 é mais quadrado. O 4:3 nas cenas mais antigas. Sim. Tipo quando ela era bebê. Bebê não, criança e assim. Sim. Depois punha o coisa normal. Ok. A proporção normal. Ok. Eu vou aqui tecnicamente pegar numa coisa que lembrei-me agora, mais ou menos, que o preto e branco está muito mal editado neste filme. Muito, muito mal editado neste filme. Quem trabalhou no preto e branco merecia ser despedido já, sem direito a indenização. Coitado. Não. Está muito, muito mal. Aí é que ele fica mesmo a ver tudo a preto e branco. Fica mesmo a ver tudo a preto e branco, o gajo. Não é isso. É assim, tu quando editas uma fotografia ou um vídeo a preto e branco, vamos imaginar, cor da pele. Tu dizes se a cor da pele é escuro, é branco ou preto. Mais para o branco ou mais para o preto. Certo? Certo. Pronto. Se tu tens uma pessoa branca encostada a uma parede, tu tens de definir, ok, o branco é mesmo branco e a pessoa não pode ser tão branca senão desaparece. Pronto, ou seja, tu tens esse controle, certo? Quando estás a fazer a correção de cores, entre aspas, porque não há cores. Certo. Há cenas que eu reparei em que o tom de pele está perfeito em termos de entre o preto e o branco, não é? Ali na escala de sombra, de cinzas, está perfeito. Há uma cena em particular que ela está na cama, já mais para o final do filme, em que ela parece que foi torrada. Eu lembro-me disso. Parecia que estava com ganda bronze. Completamente negra. Bué da estranho. Sim. E há vários, mas esse para mim é o mais flagrante. Tipo, a cor da pele dela, ela é branca. Que ela estava muito bronzeada. Nunca... Se fosse uma atriz ou uma personagem preta, eu percebia aquele tom de pele.
não é? Descolorado fica escuro, certo? Lógico. Um tom de pele. Ela é branca nas horas. Branca, com cabelo de chívia. E metem-me uma cor que tipo, parece uma torrada queimada. Não tem lógica, desculpa. E com isto nos despedimos. Terminei bater neste filme. Não vale o vosso tempo. Pronto. É assim. E acabou. Obrigado. Obrigado por assistirem. Vamos ver quando é que voltamos. É amanhã. Não é amanhã. Não, é assim, vamos tentar. Não, vamos. Começar outra vez voltar. Aqui, entrar nos carris, não é? Nos carris. Entrar nos carris, sim. Não é? Sim. Pronto. Ver o que dá. Mas pronto, depois logo. Sem promessas. Sem promessas. Ver o que dá, sem promessas. É sim. Vamos andando e vamos vendo. Se nós programamos muitas coisas, acaba por correr sempre tudo ao contrário. Tudo mal. Pronto. Portanto. Mas vale ir ao Coisa da Maré, ao Sabores da Maré. Ao Coisa da Maré. É um café que. Vão ao Coisa da Maré. Pronto. E pronto. Até à próxima. Muito obrigado. Adeus.